Então, pessoal, boa noite a todos. Seja bem-vindo para a nossa sexta aula de matemática financeira. Na nossa última aula de terça-feira, nós falamos sobre juros simples. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre juros compostos. Espere só um momentinho só. Então, nós vamos estar falando sobre juros compostos. Lembrando que juros compostos, pessoal, são aqueles juros que a maioria dos bancos e partes financeiras, né, agentes financeiras, usam para fazer cobrança de empréstimos, financiamentos. Então, para quem não entende um pouquinho sobre juros compostos, na nossa aula de hoje nós vamos estar falando sobre isso. Então, sejam bem-vindos, então, à nossa sexta aula. Espero que todos vocês estejam com as atividades em dias, ou, se caso não tiver, nesse fim de semana tentem colocar em dia. E outra coisa, lembrando que nas nossas aulas de segunda-feira, as aulas são gravadas, tá bom, pessoal? Ah, na segunda-feira vai ser a nossa sétima, e a nossa última aula, a décima aula, que vai ser também numa segunda-feira, eu vou tentar nesse dia colocar a nossa aula ao vivo, tá bom? Lembrando que eu faço um curso à noite, então eu faço uma especialização e eu tenho aula nesse dia. Então, por isso que as nossas aulas são gravadas e não ao vivo. Então, vamos começar, pessoal? Bora começar? Então, ok, então. Então, eu vou estar compartilhando a nossa tela, então. Então, nós vamos estar falando hoje sobre juros compostos. Então, eu já falei inicialmente, né, sobre isso, o que seriam juros compostos. Então, a nossa aula vai ser uma aula hoje bem mais tranquila. Não é uma aula muito longa, assim, de conteúdos. Porém, é uma aula que vocês precisam prestar bastante atenção. Por quê? Juros compostos, ele vai falar um pouquinho sobre potenciação, potenciação, exponência. Então, é uma parte um pouquinho complexa, mas é bem tranquila, é bem simples. É só vocês prestar atenção com calma. Lembrando, ficou com dúvidas? Fale que eu volto novamente, explico de uma outra forma para ver se vocês vão conseguir entender, tá bom? Então, primeiramente, eu vou aumentar aqui o zoom aqui, vou ficar uma tela mais fácil, maior para vocês. Deixa eu ver como é que tá. Isso. O tamanho da letra tá bom agora, pessoal? Sim ou não? Ok. Então, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Estudar a relação entre os juros compostos e a função exponencial, fundamental para o entendimento do rápido crescimento do montante nas aplicações financeiras. Porque quando nós fazemos um financiamento, um empréstimo, o que eles focam? O montante. O valor que eu vou estar pagando no final do nosso cálculo. Então, juros compostos tem a ver com isso. Então, todas as aplicações financeiras, bancos, aqueles caixas que fazem empréstimos, então eles usam basicamente essa mesma fórmula, que é o famoso juros sobre juros. Alguma vez vocês fizeram, alguma vez, quando vocês foram pagar um cartão de crédito e não conseguiu pagar toda a fatura? Teve que pagar entre um mínimo e 80%? Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não, pessoal? Então, então quando você faz esse. Para pagar uma fatura de cartão de crédito, um exemplo. Vamos supor que deu R$ 1.000 a fatura. Ah, esse mês eu não tenho os 1.000, eu tenho R$ 800. No mês que vem, além de você ter que pagar os R$ 200 que você ainda ficou faltando dessa parcela desse mês, ainda tem os juros de 30 dias
desses R$ 200 que vocês não pagou. Então, nesse caso é juros sobre juros. Para entendermos um pouquinho melhor, vamos entender. Eu não vou entrar muito na parte do cálculo, não, porque vocês inicialmente nós não vamos entender. Então, capital de R$ 500 com juros de 1% ao mês, no período de 4 meses. Imagina, pessoal, se todo juro fosse desse jeito, 1% ao mês, aí dava gosto de pegar empréstimo, né, pessoal? Então seria muito bom desse jeito. Então, o que acontece? Você pegou o dinheiro para pagar em 4 meses. No primeiro mês, no primeiro dia que você pegou, você não vai pagar, né? Aí o que acontece? Passado 30 dias, eu vou pagar 505. No segundo mês, 510. No terceiro mês, 515. E no último mês, 520. Então, quer dizer, são as variâncias de período que eu vou estar pagando, ou seja, já são com prazos pré-fixados. Ou seja, eu já sei quanto eu vou pagar no primeiro mês, quanto eu vou pagar no segundo, no terceiro e quarto mês. Aí eu vou perguntar para vocês, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular o montante com juros de 1% ao mês no período de 4 meses. Lembrando que esse valor eu vou estar pagando apenas os juros. Ou seja, eu peguei R$ 500. No primeiro mês eu vou pagar R$ 5 de juro. No segundo mês, 10. No terceiro, 15. E no quarto mês, R$ 20 de juros. Nesse caso aí, eu vou estar calculando o valor, nesse caso, o capital que eu vou estar pegando, que nesse caso é os R$ 500, mais o tempo e a taxa de juros que eu vou estar calculando. Professor, mas parece muito confuso. Não é. Nós vamos entender no próximo exemplo. Lembrando que quando eu calculo juros compostos, eu não calculo juros, eu calculo montante. Na aula passada nós vimos J, que é juros, que é igual CIT sobre 100. O que é o CIT? Capital, taxa e tempo sobre 100. Nesse caso aqui, o montante substitui os juros. Então, é o valor que eu vou estar pagando no final da minha dívida. Aonde o M será o montante, o C é o capital inicial, é o dinheiro que eu estou investindo, o I, a taxa de juros, e N, lembrando que lá no juros simples, o T é o tempo. Aqui o tempo, ele mudou o formato, não é T mais, é N. Então o N é o número de períodos, que também pode ser representado pela letra T. Só um minutinho, pessoal. Até. Opa! Só um minutinho só, pessoal. A voz deu uma engasgada aqui. Só um minutinho. Até aí, tranquilo, pessoal? Ah, professor, mas ainda não fizemos nenhuma atividade. Calma que nós vamos entender. Continuando com a explicação, nós vamos perceber que agora o número de períodos N é um expoente. No juros simples, ele só havia multiplicação. Então, era J igual capital, taxa, tempo sobre 100. E aqui, ele é... Deixa eu só voltar aqui. Montante é igual
capital, vezes, abre parênteses, 1 mais taxa, elevado a n. Então, lembrando que o i é taxa, o n é tempo. Nós vamos entender com esse exemplo, quer ver? Uma outra coisa muito interessante, lá no juros simples, era J CIT sobre 100. Lá eu não fazia a divisão por 100 da taxa. Eu só fazia a divisão no final. Fazia todos os cálculos e tudo dividia por 100. Nesse caso aqui nos juros compostos, eu sou obrigado a dividir por 100. Ou seja, se é 2%, então é 2 sobre 100, que eu tenho que estar calculando ele. Então, na fórmula de juros simples compostos, as unidades de tempo de referência, que é a taxa de juros, e do período N tem que ser necessariamente iguais. Este é um detalhe importantíssimo. Ou seja, como assim iguais? Se ele é mês, mês. Se ele é ano, ano. Semestre, semestre. Bimestre, bimestre. E assim por diante. Então eu não posso colocar mês e ano. Mês e bimestre. E assim por diante. Até aí, tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Pessoal? Tem alguém na aula, pessoal? Só 2 pessoas estão respondendo. Cadê o restante? Cadê o restante, pessoal? Nós temos exatamente 8 alunos na nossa aula. E só 2 pessoas estão respondendo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui que é muito interessante. Ó, um capital de R$ 1.000 por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês. Lembrando que, 10 meses, AM. AM também é meses. Mas e se fosse juros compostos? Sabendo que os dados fornecidos no enunciado, o problema é: qual que é o montante que eu vou pagar depois desses 10 meses? Lembrando, o capital é 1.000, a taxa 10% ao mês, N 10 meses e o M é o que eu quero. Professor, mas como é que eu vou calcular essa taxa? Deixa eu abrir aqui um aplicativo aqui para ficar mais fácil. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, 2% ao mês. Então, o que eu vou fazer? 2 sobre 100. Então, esse é 2% ao mês. Então, 2 sobre 100. O que eu vou fazer? Fração, ele é uma divisão. Não é, pessoal? Fração não é divisão? Então, eu vou pegar 2 dividido por 100. Quantas vezes eu multiplico 100 para dar 2? Tem como? Quantas vezes eu multiplico 100 para dar 2? Tem como? Sim ou não? Não tem como, porque 2 é menor que 100, não é verdade? Então eu vou pôr 0, vírgula. Quando eu pôr 0, vírgula, eu posso acrescentar um 0 aqui. Agora tem como
dividir 20 por 100? 20 é maior que 100? Não. Então, professor, mas você já pôs um zero e uma vírgula. Como eu ainda não fiz nenhuma conta, eu posso pôr mais um zero. Porém, para mim pôr um segundo zero aqui, eu tenho que pôr um segundo zero aqui também. Ou seja, a hora que eu pôr o segundo zero aqui, eu posso aumentar mais um zero aqui também. 200 é maior que 100? Quantas vezes? Quanta, não, quantas vezes eu multiplico 100 para dar 200? Duas vezes, né? Então, quanto que é 2 vezes 100? 2 vezes 100? 200 menos 200? Zero. Então, 2 dividido por cento é igual a 0,02. Então, eu já tenho o cálculo. Vou parar de compartilhar aqui e vou voltar lá para a outra atividade. Então, eu vi que é 0,02. Lembrando que não era 2%, pessoal, era 10%. Então, eu fiz errado. Ninguém me lembrou desse pequeno detalhe. Então, eu confundi com o valor. Então, deixa eu compartilhar aqui e refazer o que eu fiz errado. Então, aqui, ó, não é 2 sobre 100, é 10 sobre 100. Então, aqui, ó, eu vou apagar essa parte aqui. Então, 10 sobre 100. 10 é maior que 100? Dez não é maior que 100. O que eu vou ter que fazer? Então, eu vou pôr um zero, uma vírgula e coloquei um segundo zero. 100 é dividido por 100? Quantas vezes? Então, vou pôr um aqui. Então, vai ficar 100 menos 100 é quanto? 100 menos 100, pessoal? Zero. Zero. Então, a resposta é 0, só a letra não tá bonita não, mas tá bom, dá pra entender. Então, agora sim, fiz isso da forma correta. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou lá para a atividade. Então, vai ser 0,1. Então, vai ser o que então? O montante é o que eu estou querendo. O capital é R$ 1.000 vezes 1 mais. Então, eu dividi 10 por 100, deu 0,1. E o N é o meu período. Nesse caso aqui é 10 meses. Então, o que eu vou fazer aqui então? Ó, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Então vai ficar. Como aqui tem uma multiplicação, eu ainda não vou mexer nada. Quanto que é 1 mais 0,1?
Quanto que é, pessoal? 1 mais 0,1. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 1,1. Isso mesmo. Olha o que eu vou fazer. Então, eu tirei essa parte aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,1 elevado a 10. Então, 1,1 elevado a 10. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha calculadora. Vou parar o compartilhamento. E vou ensinar vocês a usar a calculadora para fazer isso aí. Ó. Um vírgula um elevado a 10. Não, deu errado aqui, peraí. Eu vou aqui colocar a calculadora científica. Agora sim. 1,1. Vou clicar aqui no... Vamos ver se vai dar certo aqui. Exponência. 10. Vamos ver se vai dar certo. Não, deu errado. Deixa eu ver aqui qual que é o formato correto. Peraí. 1,1. Deixa eu ver aqui. Elevo. Só um minutinho só, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que é a forma correta disso aqui. Peraí. 1,1. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não tá dando certo. Então vou fazer diferente. Ó, vou fazer diferente, fica mais fácil. Vou... Kimberly, internet caiu? Ah, não, gente. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Peço desculpa aqui, porque aqui está chovendo e estou usando agora os meus dados móveis para continuarmos a nossa aula. Então, o que acontece? Eu vou voltar no compartilhamento. Então, o que acontece? Eu vou fazer diferente. É...
1,1 elevado a 10. É 1,1 quantas vezes? É 1,1 quantas vezes, pessoal? 10 vezes. Então, porque essa minha calculadora aqui, ela não aceita da forma correta. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou até limpar aqui. Vou usar padrão. É 1,1 vezes, ó, ao eu clicar no igual, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu fiz então? Na calculadora eu fiz 1,1 vezes. Ao que eu apertei o igual, ele está multiplicando ele por ele mesmo. Então eu multipliquei duas vezes. O resultado foi 1,21. 1,21 eu vou multiplicar pela igualdade de novo, que é 1,1. 3. Aí eu vou pegando sequência. Ó, o meu resultado vai multiplicar por 1,1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o resultado é 2,59. Então eu vou para o compartilhamento. Vou lá novamente. Pessoal, minha internet está muito lenta, tá bom? Então 1,1 elevado a 10 vai ser o quê? Vou apagar aqui, ó, vou apertar aqui em Enter. M igual a 1000. Vou aumentar aqui a letra um pouquinho. Igual 1000 vezes 2,59. Tá travando um pouco por causa da minha internet, pessoal. Qualquer coisa, a gravação, depois vocês veem o que está acontecendo, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Pessoal, peço mil desculpas, eu estou usando os dados móveis do meu celular, tá bom? Então, e tá chovendo muito aqui em Goiânia. Então, qualquer coisa, se depois não der certo, vocês vêem os vídeos na gravação. Então, ficou 1000 vezes 2,59. Então, 1000 vezes 259 vai ser... Vou na calculadora, compartilhar agora. Vou limpar a tela. Então vai ser 1000 vezes 2,59 igual 2.590. Então, vai ser M igual 2.590.
Então, o que aconteceu então, pessoal? Ele pegou R$ 1.000 num prazo de 10 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. No final, ele vai pagar 2.590. Pessoal, quanto que é 10 vezes 10? Quanto que é, pessoal? 10 vezes 10. 100. O que acontece? Se eu pago, que é 100%, então, se eu peguei 1.000, na lógica eu tinha que pagar 2.000, não é verdade? Que seria o quê? 10% de juro durante um ano, ou durante 10 meses, eu estaria pagando R$ 1.000 de juro. Porém, o que eu falei para vocês no início da nossa aula? Juros sobre juros. Ou seja, todo mês ele aumentava um pouquinho mais. Ou seja, então, eu pego R$ 1.000, ou empresto R$ 1.000, e depois de 10 meses, eu estou pegando 2.590. Tirando o problema da internet, tudo tranquilo, pessoal? Então, um exemplo aqui. Vamos diretamente para os exemplos. Um investidor aplicou 14.000 a juros compostos. Pessoal, eu não vou ficar enrolando muito, não, porque eu estou com problema de internet. Então, é melhor talvez um conteúdo não tão extenso e vocês conseguirem fazer atividade, do que tentar explicar direito com detalhes e no final não dá certo. Então, um investidor aplicou 14.000 a juros compostos de 2% ao mês. Sendo assim, quantos reais terá após 8 meses de aplicação? Então eu sei que eu apliquei 14.000 a um juro de 2% ao mês, ou seja, AM, a um prazo de 8 meses. Concorda comigo, pessoal, que os dois períodos está ao mês? Então vai ser montante que eu estou procurando, capital 14.000, vezes. Professor, mas sempre vai ser 1 mais I? Sim. Essa é a forma. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, o montante é 14.000 vezes 1 mais 2% dividido por 100. Aquela hora eu estava fazendo a conta, era em cima dessa questão. Então, 2% é 0,02. Então, 1 mais 0,02, fecha parênteses, elevado a 8. Então, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, vai ser 1 mais 0,02, basta apenas eu tirar a vírgula, pessoal. Ó, 1,02 elevado a 8. Então, agora eu vou pegar isso aqui, 1,02. Quantas vezes que eu vou elevar ao quadrado? Que eu vou elevar a minha potência? Quantas vezes eu vou multiplicar? Isso, 8 vezes. Então, voltando lá na calculadora, então vai ser... Eu vou limpar aqui a tela. Limpei a tela. Então vai ser 2 dividido por 100, que deu 0,02. Mais 1 da conta, né? Então ficou 1,02. Quantas vezes que eu vou multiplicar ele? 3 vezes, parece? 8. Então, 1,02 vezes igual 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6, 7, 8. Então a resposta é 1,17.
Então, vou para compartilhamento. Vou compartilhar a tela novamente. Então, então aqui vai ficar o que aqui, ó? 14.000, vou tirar o parênteses, 1,17. Então, vou copiar aqui embaixo aqui. Então, vai ser 14.000 vezes 1,17. Voltando lá na calculadora. Lembrando, pessoal, que eu não estou fazendo usando a parte da potência, tá bom? Porque o meu aplicativo aqui não tem essa opção. Então, eu vou limpar a tela aqui. Então, vai ficar 1,17 vezes 14.000 vezes 14, 1, 2, 3, igual 16.380. Então, vou parar o compartilhamento. 16.380. Então, 16.380 reais. Se eu peguei um capital de 14.000, aplicando durante 8 meses, uma taxa de 2% ao mês, quanto que vai ser o meu juro, pessoal, nesse período? Se eu peguei 16.380, aonde eu investi 14.000, quanto que seria o meu ganho? Quanto eu estou ganhando na história? Eu estou recebendo 16.380, mas eu investi 14.000. Então seria o quê? Os 16.380 menos 14.000. Então, na verdade, eu estou ganhando nessa brincadeira 2.000. Então seria o quê? Juros, né? Que é igual capital menos montante menos capital. Então será o quê? Juros é igual 16.380 menos 14.000. Então, os juros vai ser 2.380 reais por um período de 10 meses. Seria um bom juro, pessoal? E por fim, vamos ver se eu tô aqui. Ó, Esse no final aí não tá errado, não. Você colocou 23. não, 2.380. Mas aí tá 16 menos 14, ué. 16.000. 16. Quanto que é 16.380 menos 14.000? Vai dar. Ah, tá. Disfarce, eu tenho de 23, desculpa. Ah, não, ok. Não, tranquilo. Então, eu preciso fazer isso aqui em toda atividade? Não. Isso aqui eu estou mostrando para vocês qual foi o ganho real, que foi 2.380. Mas, no caso, ele estava perguntando o montante. Então, o montante seria 16.380. E o juro real, 2.380. Ok? Podemos continuar? Ok. Vamos para o nosso último exemplo de hoje.
Calcule os juros compostos que será obtido na aplicação de 25.000 a 25% ao ano durante 72 meses. A taxa de juros está ao ano. E o período está em meses. Concordam comigo, pessoal? Se eu fazer o N72, não vai ser um número muito grande de cálculo? Concorda comigo? É mais fácil eu transformar em ano do que em meses. Por quê? Primeiramente, um ano tem quantos meses? 20, se eu transformar a taxa de juro anual em taxa mensal, eu vou dividir 25 por 12. Vai dar 2,1, 2,1 mais ou menos. Primeiramente, eu vou estar com o número com vírgula. E segundo, o meu N ficará 72. Então é inviável isso. Então o que eu vou continuar? Eu vou continuar o período em ano e vou transformar os meses em ano. 72 meses são quantos anos? Então, 12 meses é um ano, 24 é 2, 36 é 3, 48 é 4, 60 é 5, 72 é 6 anos. Então, agora eu vou tirar os valores, as letras e pôr número. Então, o capital é 25.000. Mais, eu vou dividir o 25 por 100. Alguém sabe quanto que é 25 dividido por 100? Quem consegue fazer para mim essa conta aí de cabeça ou usando a calculadora? 25 dividido por 100. Zero ponto 25. Então é 0,25. E qual que vai ser o meu período? Quantos meses? O N vai ser quanto aqui? 6. Então vai ser 25, que é igual 1 mais 0,25, vai ser 1,25 vezes 1,25 elevado à sexta. Então, a minha conta está quase no final. Quanto que é, pessoal? 1,25 elevado à sexta. Quem consegue fazer a conta aí? 1,25 elevado à sexta. Quanto que é, pessoal? Ó, vou compartilhar de novo a calculadora. Então vai ser, vou limpar aqui a tela. Então vai ser 1,25 vezes 1,25 duas vezes 1,25 três vezes 1,25
4 vezes 1,25, 5 vezes 1,25, 6 vezes. Ou se não, você pode fazer o seguinte, ó, 1,25 vezes igual 2, igual 3, igual 4, igual 5, igual 6. Então dá 3,81. Eu vou para o compartilhamento. Então deu 3,81. Quanto que é, pessoal? 3,81 vezes 25 mil. Noventa e cinco, 250. Se fosse 25 mil vezes 4, daria 100 mil. Então, ele é menos de 100 mil. Então, é 90 e quanto? 96 mil. 95, 250. 95.250 reais. E aí, pessoal? Um investimento de 25 mil durante 6 anos, eu vou pegar 95.250. Se não fosse um período muito longo, seria um baita de investimento, não seria? Sim ou não, pessoal? Ó, você emprestar 25 mil e pegar quase 100 mil, só que o problema é que o período é longo, né? 6 anos. Com uma taxa de juros de 1 ponto alguma coisa, 1,1 ao mês. Então, é essa parte aí. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Lembrando, pessoal, todos aqui estão com as atividades em dia. Aproveita então, quem não está, aproveita o final de semana, tenta pôr em dia, pessoal. Daqui um pouquinho eu vou estar postando essa gravação. As atividades, basicamente as mesmas coisas, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Se caso você não conseguir fazer a questão que está faltando, você posta o que você fez, tá bom? Pelo menos para ter uma nota relativamente tranquilo. Pessoal, nunca... eu não vou postar a atividade de hoje porque das 4 questões eu só fiz 3. Posta o que você fez. É melhor um pouco de nota do que nada. Deixa eu parar a gravação.